Olá, eu sou o Marcelo do canal Historiador Amador e hoje estarei falando de uma das campanhas que mais teve perdas de vidas e mais importante campanha durante a Segunda Guerra Mundial, a campanha da Itália. Durante a invasão da Itália tivemos a participação do Reino Unido, do Canadá, Austrália, Índia Britânica, Nova Zelândia, União Sul-Africana, Estados Unidos, Itália, Resistência Italiana, Reino da Itália, Polônia, Brasil, França Livre e Grécia. Na verdade, depois da vitória da campanha no norte da África, os italianos e alemães perderam para os aliados e a estratégia para o próximo passo dos aliados era incerta. Os Estados Unidos, junto com alguns outros países latino-americanos, queriam invadir a Alemanha de vez, através disso fazendo uma invasão à França, uma invasão direta, batendo de frente com as forças italianas. Ao contrário das tropas britânicas, e mais especificamente Winston Churchill, queria continuar com seus ataques periféricos, para desgastar pontos cruciais da Alemanha, enviando assim algumas divisões de paraquedismo para ir enfraquecendo o inimigo cada vez mais, para que assim pudesse haver uma invasão, mas de que não precisasse de tão grande escala. Churchill apoiava essa ideia, pois durante a Primeira Guerra Mundial ele já era político e ele queria fortificar os russos no fronte russo contra a Alemanha. E para isso ele precisava enviar tropas e suprimentos para lá, e o único jeito era em Galípoli. E Galípoli foi o desastre na carreira política de Winston Churchill, que foi marcada até a sua morte. Todos se lembravam de Galípoli, pois milhares de homens morreram e outras dezenas de milhares ficaram desaparecidos. Navios afundaram em chamas, porque a passagem de Galípoli era protegida pelos inimigos durante a Primeira Guerra Mundial. E Winston Churchill não apoiava a ideia de fazer uma invasão com um número muito grande de forças, pois Galípoli assombrava ele. Galípoli era a sombra de Winston Churchill e Churchill não queria enviar um grande número de tropas para que morressem, como aconteceu em Galípoli, pois ele pegou um trauma. Já os Estados Unidos, depois da sua grande vitória sobre os inimigos durante a Primeira Guerra Mundial e de muitos outros países também, eles apoiavam a ideia de uma invasão na França. Porém, os planos de invasão à França eram para invadir no norte e não na Normandia. Mas isso eu posso falar em um outro vídeo. Voltando para a Itália. Então, os aliados decidiram que a invasão à França aconteceria no meio e meados de 44, no início de 44, era planejado. Mas antes eles precisavam vencer a guerra no Atlântico, o que estava ficando um pouco complicado para os alemães também. Porém, os Estados Unidos também perdiam um grande número de forças a cada batalha. Então ficou decidido pelos organizadores e estrategistas americanos de invadir a Itália para tirar uma das maiores potências do eixo, pois haviam três potências principais do eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão. E tinham outros países, como Tailândia, e vários dos países apoiando o eixo. Porém, não tiveram tanta participação ou tanta importância militar significativa na guerra. E para tirar a Itália da guerra, deixaria o Mediterrâneo livre para enviar tropas e suprimentos para países aliados que estavam sofrendo ataques constantes pelos alemães naquela região do Mediterrâneo. E com a vitória na campanha do norte da África, essa invasão estava ao alcance de todos os países, e então se criou a estratégia e foi assinalado o plano de invasão à Itália. O início da invasão da Itália começou pela Sicília. Sabe o mapa da Itália, vai estar aparecendo para vocês. A ilhazinha ali perto, a Itália é como se fosse um pé, uma bota chutando uma bola de futebol. Aquela bola de futebol, aquela ilha é a Sicília. Dali seria um ponto-chave crucial e estratégico para os aliados invadirem a Itália Ocidental, o sul da Itália. E para isso eles teriam de tomar a capital, Palermo.
Então, os dois principais generais liderando a invasão à Sicília foi George S. Patton, um dos maiores generais do mundo, ele que investiu, né, nos Estados Unidos a infantaria motorizada, né, os blindados, que os Estados Unidos na Primeira Guerra não queriam abandonar de jeito nenhum a cavalaria, porém Patton convenceu eles de abandonar, pois os tanques, os blindados eram mais eficientes, e ele provou que estava certo no campo de batalha, que no início ele liderava apenas uma pequena divisão de tanques, agora ele liderava uma divisão com centenas de tanques que invadiram a Sicília. E também o general britânico Montgomery. Patton e Montgomery não se entendiam muito bem. Montgomery é estrategista e ele era muito, digamos assim, obsessivo pela cautela, pela estratégia, para não gastar um número de forças tão grande. Já Patton queria bater de frente com os inimigos, não importasse as baixas. Ele queria bater de frente com o inimigo para acabar logo com aquela invasão e partir para a Itália. Montgomery, então, quando eles desembarcaram, eles estavam a caminho de Palermo, quando aconteceu um fato. Patton, os americanos ficariam na retaguarda e os britânicos avançariam para Palermo, e Patton encarou aquilo como uma vergonha. Ele encarou aquilo como um menosprezo às forças militares dos Estados Unidos. Então ele cria seu próprio plano de invasão e ataca Palermo, e em menos de 3 dias ele toma a cidade sem a ajuda dos britânicos. E os britânicos, insistindo para que ele voltasse à sua posição original, à retaguarda, Patton não deu ouvidos e continuou a invasão até tomar Palermo e, por fim, a Sicília. Então, viria o plano de invasão à Itália. A campanha da Itália, por mais que muitos documentários e pessoas falem, demorou em torno de mais ou menos 1 ano para dominar a Itália. Porém, não foi assim. Províncias e vários pontos e cidades ao norte da Itália eram sob controle nazista. E quando o sul foi invadido, muitas tropas de Mussolini foram para lá, e Mussolini começou a governar o norte da África, no norte da Itália, e com a ajuda dos nazistas. Então a campanha demorou até o fim da guerra, a rendição da Alemanha e a rendição dos italianos também. Então, com a Sicília tomada, dali tinha um ponto crucial para invadir a Itália. Então, eles receberam, Mussolini, ele, quando perdeu a campanha no norte da África, perdeu muito apoio na política, e quando a invasão à Sicília foi concretizada, a Sicília caiu, Mussolini começou a ser apertado pelos seus companheiros políticos, até que, quando os aliados invadem o sul da Itália, Mussolini tenta resistir, porém não consegue e é tirado do poder, pois o governo italiano começou a ver a real intenção de Mussolini, não era construir uma Itália melhor. Também por partes de visão de Mussolini, ele estava construindo uma Itália melhor, dominando territórios no norte da África, porém ele começou a afundar a Itália, tanto economicamente como militarmente, e o governo perde seu apoio, o Mussolini perde o apoio do governo, na verdade, ao contrário, e prendem ele. Porém, paraquedistas alemães vão até a prisão onde ele está e o libertam, deixando ele líder do norte da Itália e nas províncias italianas. A invasão ocorreu à Itália e no sul, e os aliados estavam chegando em Roma, mas para isso eles tiveram muita dificuldade. O número de baixas dessa guerra foi muito alta. E uma curiosidade a se acrescentar, foi aí que o nosso Brasil entrou na guerra oficialmente, na questão militar. O Brasil participou com 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, que é tão pouco falada, infelizmente, que é a FEB. E eles invadem com 25 mil homens, e eles atuaram do início da campanha da África, na campanha italiana, até o fim, em 1945, e foi tão pouco, digamos assim, tão pouco visto. O exército brasileiro foi tão pouco elogiado,
foi tão pouco lembrado. Há museus que eles elogiam e homenageiam todos da FEB, e vários programas também, antigamente, né, reportagens de 1990, 1999, entrevistaram vários pilotos e soldados que sobreviveram e falavam sobre as suas missões, sobre suas operações. E é uma coisa muito triste, pois muitos soldados morreram na campanha da África, de todos os aliados dos Estados Unidos, Nova Zelândia, a Índia e todos os países perderam grandes forças. E os Estados Unidos parou de prestar muita atenção na Itália. Ele deixou a Itália para que uma divisão ou outra ficasse na Itália para manter o avanço, mas quem ficou com a responsabilidade de acabar com essa guerra foi o Brasil e alguns países que não participaram diretamente da invasão do dia D. Pois em 44 os americanos já estavam atrasados com a invasão do dia D, e os britânicos também estavam começando a achar que já era a hora de acabar com essa guerra. A campanha da Itália foi de tal importância que tirou a Itália da guerra para ajudar os alemães na invasão da França e de vários outros países estratégicos. E também foi onde muitos exércitos provaram seu valor de estar do lado dos aliados. Eles tinham que provar alguma coisa, provar que eles estavam ali para ajudar, e o nosso Brasil fez a parte dele nessa campanha também. De 1943 a 1945, cerca de 60 mil soldados aliados e 50 mil soldados alemães morreram na Itália. As baixas dos aliados, entre mortos, feridos, prisioneiros e desaparecidos, chegam à margem dos 320 mil. Enquanto o eixo, com o mesmo número de definição, mortos, feridos, capturados ou prisioneiros, e até os rendidos, que depois da assinar do contrato de rendição da Alemanha na guerra, somaram mais de 658 mil soldados mortos, feridos e etc. Também se participou da campanha na Itália a FEB, que foi a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que foi a Força Aérea Brasileira, que realizou inúmeras missões bem-sucedidas, e muitas vezes nossos esquadrões eram melhores que os esquadrões britânicos e americanos. Por incrível que pareça, nós superávamos em velocidade, tática e movimentação superávamos em muitos números nessa questão os americanos, britânicos e todos os países aliados que estavam atuando na questão aérea na invasão à Itália. E também uma parte da nossa marinha foi para o Mediterrâneo para ajudar os aliados na conquista do mar do Mediterrâneo, que era a importante rota que eles precisavam para fornecer ajuda aos russos e também para manter a estabilidade da Itália, para não tentar uma invasão ou uma tática de fuga. Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, teremos vídeos de terças e quintas, já tem um vídeo de quinta pronto, beleza? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu e até mais, tchau!